Livro O Mundo Perdido. Introdução. Extinção na fronteira KT. O final do século XX testemunhou um notável aumento do interesse científico pelo tema da extinção das espécies. Na realidade, não é um tema novo. O barão Georges Cuvier, em 1786, pouco depois da Revolução Americana, demonstrou que muitas espécies haviam sido extintas. Sendo assim, o fato da extinção das espécies já era aceito pelos cientistas quase 3/4 de século antes de Darwin criar a teoria da evolução. E depois de Darwin, as várias controvérsias a respeito da teoria nem sempre diziam respeito à extinção. Ao contrário, a extinção era considerada, de um modo geral, tão sem importância como um carro sem gasolina. A extinção das espécies era simplesmente uma prova da incapacidade de adaptação. Os vários modos dessa adaptação foram intensamente estudados e ardorosamente debatidos. Porém, o fato de que algumas espécies falhavam nesse processo não era considerado importante. O que se podia dizer a respeito? Entretanto, no começo da década de 1970, dois fatores contribuíram para enfocar o tema da extinção sob uma nova ótica. O primeiro foi o reconhecimento de que os seres humanos eram agora muito numerosos e estavam rapidamente alterando o planeta, eliminando habitats tradicionais, matando as florestas tropicais, poluindo o ar e a água, talvez até mesmo modificando o clima global. No processo, muitas espécies animais estavam sendo extintas. Alguns cientistas deram alarme. O silêncio de outros era preocupante. Até que ponto ia a fragilidade do ecossistema da Terra? O comportamento da espécie humana levaria finalmente à própria extinção? Ninguém tinha certeza, uma vez que ninguém se dera ao trabalho de estudar a extinção de modo organizado. Poucas eram as informações sobre os índices de extinção em outras eras geológicas. Então, os cientistas começaram a estudar a extinção no passado, esperando encontrar respostas para a ansiedade com o presente. O segundo fato diz respeito a novos conhecimentos sobre a morte dos dinossauros. Há muito era sabido que todas as espécies de dinossauros foram extintas num tempo relativamente curto, no fim do período Cretáceo, aproximadamente 65 milhões de anos atrás. O modo pelo qual ocorreu essa extinção foi, durante longo tempo, motivo de calorosos debates. Alguns paleontólogos acreditavam que fora catastroficamente rápido. Outros achavam que a morte dos dinossauros fora mais gradual, processando-se num período de 10.000 a 10 milhões de anos, sem dúvida nem um pouco rápido. Então, em 1980, o físico Luiz Alvarez e 3 colaboradores descobriram concentrações do elemento irídio em rochas do fim do Cretáceo e começo da Era Terciária, a chamada fronteira KT. Foi estabelecido que o Cretáceo seria indicado pela letra K, para não confundir com o Cambriano e outros períodos geológicos. O irídio é raro na Terra, mas abundante em meteoros. A equipe de Álvares argumentou que a presença de grande quantidade de irídio nas rochas da fronteira KT sugeria que um meteorito gigante com muitos quilômetros de diâmetro havia colidido com a Terra naquela época. Sua teoria era de que a poeira e fragmentos de rochas que haviam escurecido do céu inibiram a fotossíntese, matando plantas e animais e terminando com o reino dos dinossauros. Essa teoria dramática capturou a imaginação da mídia e do público e deu início a uma controvérsia que durou muitos anos. Onde estava a cratera do meteoro? Vários locais foram propostos. No passado, houve 5 períodos principais de extinção. Teriam sido todos causados por meteoros? Haveria um ciclo de catástrofe de 26 milhões de anos? O planeta estaria agora à espera de outro impacto devastador? Durante mais de uma década, essas perguntas continuaram sem resposta. O debate seguiu cada vez mais intenso, até agosto de 1993, quando, num seminário semanal do Instituto Santa Fé, um matemático iconoclasta chamado Ian Malcolm anunciou que nenhuma dessas questões era importante e que o debate sobre o impacto do meteoro era uma especulação frívola e irrelevante. Considerem os números, disse Malcolm, inclinando-se no pódio, olhando diretamente para os seus ouvintes. No nosso planeta existem atualmente 50 milhões de espécies de plantas e animais. Achamos que é uma diversidade notável, contudo, não é nada comparado ao que existia antes. Estima-se que tenha havido 50 bilhões de espécies neste planeta desde o começo da vida. Isso significa que para cada 1.000 espécies que já existiram no planeta, apenas uma permanece hoje. Desse modo, 99,9% de todas as espécies que já viveram estão extintas, e a matança em massa é responsável apenas por 5% desse total. A espantosa maioria das espécies morreu uma de cada vez. A verdade, disse Malcolm, é que a vida na Terra tem sido marcada por um índice contínuo e regular de extinção.
De um modo geral, a duração média da vida de uma espécie era de 4 milhões de anos. Para os mamíferos, era de 1 milhão de anos. Então, as espécies apareciam. Desse modo, o verdadeiro padrão consistia no aparecimento de uma espécie, seu crescimento e sua morte no período de alguns milhões de anos. Podemos afirmar que a média da extinção de uma espécie foi de uma espécie por dia durante toda a história da vida do planeta. Mas por quê? Perguntou ele. O que leva ao crescimento e declínio das espécies da Terra num ciclo de 4 milhões de anos? Uma resposta é que nós não fazemos ideia da intensa atividade do nosso planeta. Somente nos últimos 50 mil anos, num piscar de olhos em geologia, as florestas tropicais foram drasticamente reduzidas, depois voltaram a expandir. As florestas tropicais não são uma característica extremamente antiga do nosso planeta. Na verdade, são relativamente novas. Há apenas 10 mil anos, quando havia caçadores humanos no continente americano, uma camada de gelo estendia-se quase até onde hoje é a cidade de Nova York. Muitos animais foram extintos nessa época. Assim, a maior parte da história da Terra mostra animais vivendo e morrendo num cenário extremamente ativo. Isso talvez explique 90% das extinções. Se os oceanos secarem ou ficarem mais salgados, então é claro que o plâncton morrerá. Porém, animais complexos como os dinossauros insularam-se, literal e figuradamente, contra essas mudanças. Por que os animais complexos desaparecem? Por que não se ajustam? Fisicamente, parecem capazes de sobreviver. Não há nenhuma razão aparente para a sua extinção. Contudo, eles desaparecem. O que eu quero propor é que os animais complexos são extintos, não devido a uma mudança na sua capacidade física de adaptação ao meio ambiente, mas por causa do seu comportamento. Minha suposição é que a moderna teoria do caos ou dinâmica não linear nos dá pistas muito interessantes de como isso acontece. Essa teoria afirma que o comportamento dos animais complexos pode mudar com grande rapidez e nem sempre para melhor. Afirma que o comportamento pode deixar de responder ao meio ambiente, levando ao declínio e à morte. Afirma que os animais podem parar de se adaptar. Foi isso que aconteceu com os dinossauros? É essa a verdadeira causa do seu desaparecimento? Talvez jamais saibamos. Mas não é por acaso que os seres humanos estão tão interessados na extinção dos dinossauros. O declínio dos dinossauros permitiu o desenvolvimento e crescimento dos mamíferos, incluindo nós. E isso nos leva a indagar se o desaparecimento dos dinossauros vai se repetir, mais cedo ou mais tarde, com a espécie humana. Em nível mais profundo, a falha não estaria no destino, um meteoro caído do céu, mas no nosso comportamento. No momento, não temos resposta. Depois ele sorriu. Mas eu tenho algumas posições, disse ele.